Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa e eu e meu grupo a gente vai apresentar para vocês o trabalho sobre o filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant foi um filósofo iluminista que fazia parte de uma família de artesãos que moravam na Prússia, atualmente Alemanha, onde nasceu em 22 de abril de 1724 e morreu em 12 de fevereiro de 1804. Ele foi o quarto dos 9 filhos de Johann e sua mulher Regina. Sua família era protestante luterana e teve uma educação austera numa escola pietista, que frequentou graças à intervenção de um pastor. Contudo, ele se tornou muito cético quando se tratava da religião em sua vida adulta, embora preservasse a sua crença em Deus. Passou grande parte da adolescência como um bom estudante, mas não espetacular, preferindo o bilhar do que os estudos. Tinha a convicção curiosa de que uma pessoa não podia ter uma direção firme na vida enquanto não atingisse os 39 anos. Mais para frente, Kant passou um longo período como professor secundário de geografia e também veio a estudar filosofia, física e matemática na Universidade de Königsberg, em 1755. E ele também começou a lecionar ensinando ciências naturais nessa época. Mais tarde, em 1770, ele foi nomeado professor catedrático dessa mesma universidade, levando uma vida bem monótona e pontual. E era uma pessoa extremamente regrada com o seu dia a dia. Ele se dedicou muito aos estudos filosóficos, mas também realizou inúmeros trabalhos sobre ciências naturais e exatas, já que ele também havia estudado isso anteriormente. Então, ele foi um competente professor universitário durante quase toda a sua vida, mas nada do que ele fez antes dos seus 50 anos lhe deram qualquer reputação histórica. Por volta de 1770, com 46 anos, Kant leu a obra do filósofo escocês David Hume. Hume é por muitos autores considerado um empirista ou um cético e por outros um naturalista. E ao ler a obra de Hume, Kant se sentiu profundamente inquietado. Achava que o argumento dele era irrefutável, mas as conclusões eram inaceitáveis. Durante os 10 anos seguintes, ele não publicou nada, e então, em 1781, publicou A Crítica da Razão Pura, um dos livros mais importantes e influentes da moderna filosofia. Kant nunca deixou a Prússia e raramente saiu da cidade natal. Apesar da reputação que ele tinha de ser um pouco distante, era considerado uma pessoa muito sociável. Recebia convidados para jantar com regularidade, relatando que a companhia era boa para a constituição física. Ele vivia em um período onde vigoravam duas correntes do conhecimento: o racionalismo, que era voltado para a razão, e o empirismo, que eram para as experiências. E ele, então, foi considerado um divisor de águas na filosofia moderna, porque ele buscava conciliar, né, o conhecimento dessas duas correntes através de seus pensamentos. E com isso, os trabalhos de Kant eles são a sustentação do ponto de início da moderna filosofia alemã. E quando ele morreu, ele ainda estava trabalhando em uma quarta crítica, por ter chegado a uma conclusão de que o sistema que ele estava montando ainda estava incompleto. Então, o Kant ele conta com mais ou menos umas 20 obras escritas entre 1747 e 1798, onde as mais famosas e consideradas importantes são A Crítica da Razão Pura, que nós já falamos anteriormente, que foi publicada em 1781, A Crítica da Razão Prática, que foi publicada em 1788, e A Crítica da Faculdade do Juízo, que foi publicada em 1790. Agora iremos falar sobre as ideias e filosofias de uma de suas obras, A Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Então, nessa obra, o Kant ele trata de um tema que é objetivo do seu estudo durante mais ou menos uns 15 anos da sua vida, que é a metafísica dos costumes. E para realizar essa tarefa, ele recorre à velha filosofia grega e divide as ciências em três partes, com a física, a ética e a lógica, sendo que essas duas primeiras elas fazem parte do conhecimento dito material, ou seja, considera o objeto, né, e possui partes empíricas e racionais, e a terceira, que é a lógica, ela faria parte do conhecimento formal,
dito que é aquele que ocupa do entendimento e da razão, que não tem parte prática. Então, a partir desse ponto, ele relaciona esse tema com as filosofias ditas naturais, morais e puras. Então, as filosofias naturais, elas estariam regidas pelas leis da natureza, as filosofias morais estão regradas pelas leis da liberdade e a filosofia pura estaria ligada à lógica pura. Bom, e para entenderem melhor onde queremos chegar, precisamos passar pela ideia da dupla metafísica. A dupla metafísica está ligada à metafísica da natureza e à metafísica dos costumes, e apresenta parte empírica, que é a antropologia, e física, e outra puramente racional, que é a natureza. Assim, para Kant, o conhecimento pressupõe a sensibilidade e o entendimento, sendo que a sensibilidade dá o conteúdo que é submetido às categorias do entendimento. Assim, pensando nessa parte empírica encontrada na ideia de dupla metafísica, as leis morais se diferenciam de tudo que seja produto da experiência, ou seja, de tudo que seja empírico. Nesse sentido, a filosofia moral assenta totalmente na sua parte pura, não recebendo nada do conhecimento do homem, mas, ao contrário, fornecendo a ele, como ser racional, leis a priori. Logo, em decorrência disso, a metafísica dos costumes torna-se essencial. Sua importância reside no fato de não apenas ela permitir investigar a origem dos princípios práticos que residem a prioristicamente na razão, mas também devido ao fato dos costumes poderem se perverter, quando falta um elemento que o conduza para a moral, pois o moralmente bom deve cumprir-se por amor da lei moral. Caso contrário, sua conformidade não terá consistência, tornando-se contingente e incerta. Essa obra em particular atinge até hoje em dia grande destaque entre os estudiosos da filosofia moral. A fundamentação da metafísica dos costumes é considerada por muitos filósofos a mais importante obra já escrita sobre a moral. É nessa obra que Kant delimita as funções da ação moralmente fundamentada e apresenta conceitos como o imperativo categórico e a boa vontade. Esse aspecto da boa vontade, ele é considerado um tema central da moral kantiana. E é como se ele fosse um fio condutor da síntese das ideias morais de Kant. Mas o que seria essa boa vontade? Bom, a boa vontade é uma vontade cuja as decisões são boas em si mesma. Assim, ela se opõe à vontade útil, aquelas cujas decisões que a gente toma só valem como meios para a realização com um determinado fim. Então, esta, do ponto de vista moral, é a única coisa absolutamente boa para Kant. O que torna boa a vontade é a intenção que está por trás dela. Então, podemos ver que o que caracteriza essa boa vontade é cumprir o que se deve sem outro motivo ou razão, a não ser fazer o que tem que ser feito. Então, Kant diz que a boa vontade é a vontade que age como uma única intenção, que é cumprir o dever pelo dever. E agora, se tratando do tema imperativo categórico, o Kant ele buscou criar um modelo ético que fosse independente de qualquer tipo de justificação moral religiosa e se baseou então apenas na capacidade de julgar o inerente ao ser humano. Para isso, ele abordou um imperativo, uma ordem, uma forma que o indivíduo pudesse utilizar como uma bússola moral, criando o imperativo categórico. Esse imperativo ele vai ser, então, uma lei moral interior ao indivíduo, a cada um, e é baseada apenas na razão humana, e não possui nenhuma ligação com causas sobrenaturais ou supersticiosas ou relacionada com uma autoridade do Estado ou religiosa. Então, o filósofo ele buscou estabelecer uma fórmula moral, digamos assim, para a resolução das questões e para avaliar as nossas ações. O imperativo categórico aparece formulado de 3 maneiras diferentes. Cada uma das 3 formulações se complementam e formam o eixo central da moral kantiana. Nela, as ações devem ser orientadas pela razão, sempre saindo do particular, da ação individual para o universal, da lei moral. São elas. Formulação 1. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. Formulação 2. Age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. E formulação 3. Age como se a máxima de tua ação
devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Contudo, para este trabalho, iremos nos aprofundar apenas na segunda formulação. Nessa segunda formulação, Kant reforça a ideia de que a humanidade deve ser sempre o objetivo da ética, onde todas as ações devem ser subordinadas ao respeito à humanidade. Essa humanidade é representada tanto na pessoa do agente, ou seja, aquela que pratica a ação, como nas pessoas que sofrem a ação, direta ou indiretamente. Respeitar a si e respeitar o outro é uma forma de respeito à humanidade. Desse modo, um ser humano jamais pode ser entendido como um instrumento para se alcançar qualquer tipo de objetivo. A humanidade é o fim das ações e nunca o meio. Kant, nesse momento, contraria, por exemplo, a ideia de que os fins justificam os meios, ou qualquer visão utilitária da ética. E por fim, para finalizar o nosso trabalho, o último tópico que a gente vai abordar é sobre a ética kantiana. Para Kant, a ética ela vai se destoar da essência que é apresentada pelo Aristóteles, que ele acreditava que a ética estava pautada na busca pela felicidade. Kant ele vai pegar essa ética e vai levar esse conceito para uma outra dimensão e vai o aprimorar. Então, em sua perspectiva, o autor ele vai trabalhar com o chamado imperativo, sendo eles os imperativos hipotéticos e os imperativos categóricos. Então, no imperativo hipotético, as nossas ações elas são movidas por paixão ou entusiasmo, ou seja, as ações elas são justificadas em um determinado fim ou paixão, mas não necessariamente tem uma racionalidade ética envolvida. Um exemplo de situação que se encaixa nesse imperativo vamos supor que alguém deseja adquirir algum produto e compra ele sem pensar se isso pode implicar na sua conta no final do mês. Ou seja, foi uma ação que não foi movida pelo pensamento racional. E os imperativos categóricos, ao contrário do anterior, vão ser ações movidas pela racionalidade. Então, nós, enquanto indivíduos, precisamos pensar e raciocinar. E é nesta que encontra-se fundamentada a ética. Então, a nossa ética ela é movida pela razão, o que condiciona as nossas ações, e é isso que difere a ética kantiana da aristotélica, que, por sua vez, não é centrada numa perspectiva mais racional. Então, para entender isso, é importante saber que existe a ética a priori e a ética posteriori. A primeira, que é a ética a priori, ela consiste em um julgamento moral que não necessariamente é baseado na experiência. Então, um exemplo vamos supor que você não tem um certo grau de conhecimento sobre alguma coisa e você julga aquilo sem ter vivido ou experimentado. Já na segunda, que é a ética posteriori, é a partir da razão que nós conseguimos definir com preconceitos éticos. Então, um exemplo é quando você experimenta alguma coisa, acaba aprendendo sobre aquilo, e aí você vai basear a sua fala, as coisas que você vai dizer, com base no que você viveu. Ainda assim, vale ressaltar que para Kant, a moral é o conjunto de regras, costumes e dogmas que são colocados por uma sociedade. No entanto, a ética como uma reflexão da moral por parte do indivíduo, ela deve partir deste para o coletivo, já que muitas vezes os princípios morais eles precisam ser questionados por parte da ética. Nós esperamos que vocês tenham gostado e compreendido a nossa apresentação e agradecemos muito pela atenção. Boa tarde!